Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Junto com Rafael Morales, especialista em ESG, professor e consultor na Conversa Sustentável, e Sidney Cincoto Júnior, design de projetos da Conversa Sustentável e co-idealizador do Cidades Afetivas, hoje nós vamos conversar com uma pessoa mais do que especial, com o professor, pesquisador Edson Grandisoli. Ele é um dos fundadores do movimento Escolas pelo Clima no Brasil. Edson, chega para a conversa. Bem-vindo. Oi, Vivian, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Oi, Rafael, oi, Sidney. Muito legal poder bater esse papo com vocês hoje. Que bom. Edson, falando então, né, de educação e crise climática, é óbvio que não é um tema novo, mas esse movimento aí global das escolas pelo clima, ele teve seu ápice ali em relação a essa resposta direta do crescente apelo, uma ação urgente frente à crise climática, que desafia inclusive a nova geração para ameaça, inclusive as gerações futuras. E um dos grandes, né, mais influenciadoras e catalisadoras desse movimento foi a ativista sueca, a Greta Thunberg, cuja coragem de se posicionar contra essa inércia da política e no meio social, quando se trata da questão das mudanças climáticas, ela inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo a partir de seu protesto solitário em frente ao parlamento sueco em 2018. A Greta desencadeou uma onda de greves de estudantes, conhecida como Fridays for Future, ressaltando essa urgência dessas reformas significativas na política climática global. Então, Edson, queria que você comentasse para a gente a importância desse movimento, né? Um movimento que você aí está liderando de escolas pelo clima, em relação ao que é esse contexto do Brasil que nós estamos vivenciando, né? Qual que é a importância desse movimento para o Brasil? Bom, eu acho que falar de mudança climática é fundamental em todas as esferas, né? E na esfera educacional, trazer isso para estudantes, para professores, para escolas, tanto da rede privada quanto da rede pública, tem papel importante justamente para trazer não somente informação, mas mostrar para as escolas, para os estudantes, para os educadores e educadoras, que eles podem ser realmente protagonistas na mudança que a gente tanto precisa, né? A gente já tem uma história bastante longa e bastante com bastante propriedade de educação ambiental no Brasil, e agora a gente tem esse desafio, que é um desafio global, né, que envolve absolutamente todos os atores das sociedades, e a escola, de novo, assume um papel muito importante do ponto de vista de enfrentamento dessa crise. Apesar de, como você falou, não ser um assunto recente, no Brasil ainda a educação climática está dando seus primeiros passos. Então, existe ainda um grande desconhecimento sobre os processos físicos, sobre os processos humanos relacionados à mudança climática, e é fundamental que essa temática entre nas escolas, não como tradicionalmente entra pelo professor de ciências ou de biologia ou de geografia, não tenho nada contra que entre por esses educadores, mas que realmente seja um tema tratado de maneira mais transversal e de maneira mais interdisciplinar. Muito bom. O Edson, eu tenho acompanhado alguns grupos, né, de ativismo climático aqui no Brasil, e eu tenho visto que um dos temas, e se eu não me engano, no Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro aprovou uma lei municipal de inclusão dessa temática no currículo escolar, né? E você acabou de dizer agora, né, essa questão, olha, não é uma questão só dos professores de ciências, tal, né? Como é que você vê esse movimento, né? Assim, como é que é de aprovação de cidades que estão se movimentando, né, por conta dessa pressão social, né, dos movimentos pelo clima, tal, de incorporarem no seu currículo escolar essa questão do clima, né? Ele entraria como? Assim, não, além da disciplina, né, ou
Ou, que outras ações, né, poderiam ser implementadas? Enfim, como é que você vê isso? Uhum. No Brasil, essa discussão já é bastante, no mundo de forma geral, essa discussão já é bastante antiga, né? De que meio ambiente, como outras temáticas, tem que assumir esse papel, tem que assumir esse lugar de maior transversalidade, né? Afinal, o meio ambiente dialoga com biologia, com ciências, com geografia, com história, com sociologia, com filosofia, né? Todas as disciplinas que a gente está acostumado a trabalhar na escola e também as disciplinas da universidade, elas têm condições de dialogar em diferentes níveis com essa questão climática e a mudança climática não, né, nessa questão disciplinar, e a mudança climática não fica longe disso. Apesar de eu ser partidário de um trabalho mais complexo, mais sistêmico e, por consequência, mais interdisciplinar, eu não sou contra que essa temática, bem como outras temáticas, chegue via disciplinar, né, que esteja concentrada na mão de um professor de geografia, de ciências, de história. Eu acho que ser contra isso ou não concordar com isso é você também impor, de alguma forma, uma limitação àquilo que a escola vai fazer, àquilo que as universidades vão fazer, e mais importante do que vão fazer, do que elas têm capacidade de fazer naquele momento, né? Então, cada escola, cada instituição tem que entender o que é possível, né? Qual é o melhor caminho naquele momento para trazer essas temáticas complexas para a discussão, e dentro dessas possibilidades fazer o melhor trabalho possível de formação com os professores, de formação com os estudantes. Então, eu não sou contra que entre de forma disciplinar. Aliás, muitas pessoas no Brasil já têm mudado, inclusive, uma visão que era uma visão muito engessada, de que tem que ser tratado de forma interdisciplinar, mas que a gente respeite essas possibilidades de cada instituição, do corpo docente, para que, se entrar de forma disciplinar, que efetivamente entre, que seja trabalhado, e dentro também das possibilidades que se caminhe para uma direção mais interdisciplinar. Então, acho que os dois, eu já estou um pouco mais flexível, viu, Sidney? Eu acho que os dois caminhos são importantes. Legal. E Edson, e como é que você vê, né, o panorama hoje das escolas, principalmente olhando para a escola, né, não universidades, né, até o ensino médio, tanto ensino público como ensino privado, como é que você tem visto essa evolução? Eu acho que, como outras temáticas de educação ambiental, que são também temáticas sistêmicas, complexas, eu acho que a gente tem caminhado nessas últimas décadas numa velocidade muito inferior ao surgimento e agravamento dos problemas. Então, eu acho que, às vezes, eu tenho a impressão que a gente fica correndo atrás do próprio rabo e o rabo fica cada vez mais curto. Então, a gente não alcança aquele ponto de virada, de engajamento, de disseminação dessas ideias, dessa transformação. Como o Marcos Sorrentino fala, a gente está precisando, realmente, está chegando num ponto que a gente não pode mais falar só de mudança ou de transformação. A gente precisa começar a falar em revolução, né? Então, é fundamental que a gente ganhe escala nessas discussões, e ganhar escala respeitando, de novo, as possibilidades, e também levando a maior qualidade possível para essa discussão, porque a gente sabe que a quantidade de desinformação e má informação que está aí disponível na internet é muito grande, né? Então, é muito importante, além de trabalhar com essas temáticas complexas que envolvem absolutamente todo mundo, que a gente também trabalhe com as pessoas onde, como e por que buscar determinadas informações, né? Porque até teve um trabalho, se eu não me engano, que foi feito em 2019 ou 2020 pelo MIT, né, que viu que no Twitter as más notícias e as notícias que provocam desinformação, elas caminham 70% mais rápido do que as boas informações. Então, a gente precisa ficar muito de olho no contexto escolar e no contexto da nossa vida, de que informações que são essas que estão chegando até nós, né, e que sejam informações de qualidade, para que a gente possa realmente mobilizar a nossa comunidade, mobilizar a nossa energia para caminhar na direção dessa revolução. Muito bom. Aí eu fico aqui me perguntando, né? Tem alguma política pública específica que está ajudando no avanço dessa agenda nas escolas? Sim, tem políticas públicas muito ligadas à educomunicação, que trabalha muito essa questão com os estudantes, de valorização de jornais das escolas, de rádios comunitárias, né?
dessa forma de colocar o estudante e a comunidade como protagonista da construção das suas próprias notícias, vamos dizer assim, né? De ensinar como se comunicar e passar boas informações para as pessoas, o que ajuda diretamente na questão, inclusive, da formação da identidade da escola, dos grupos, das pessoas, né? Então, tem trabalhos muito legais que já são feitos também há muito tempo com relação à educomunicação, e muito ligado à educomunicação, nós temos aí uma história de 50, 60 anos de políticas públicas em educação ambiental no Brasil. Então, nós temos aí um arcabouço já de políticas públicas muito sedimentado, muito competente, que vem sendo trabalhado há muitos anos, mas que ainda, quando chega no chão da escola, caminha para uma direção, às vezes, que eu costumo chamar de muito inocente, muito simplista, de que a responsabilidade, às vezes, fica na mão, a responsabilidade fica de forma individualizada em cada pessoa, então eu tenho que economizar água, eu tenho que cuidar do meu lixo, eu tenho que economizar energia, e muitas vezes essa forma simplista ou simplificada de trabalhar a educação ambiental recai nos ombros das pessoas, e isso não é bom, né? Porque não mobiliza a comunidade, não forma um coletivo na direção de uma transformação. Então temos sim muito boas políticas públicas, mas que precisam ainda chegar na escola de forma a engajar e formar um coletivo de transformação. O Edson, e falta o quê? Falta formação? Na sua opinião, o que a política pública existe, ela chega na escola, mas o que falta para ela avançar? Bom, dá para fazer uma listinha do que falta, viu, Rafael? Eu acho que falta formação, sim, né? Mas não é só, de novo, não é responsabilizar só os educadores e as educadoras por essa defasagem que a gente tem, por esses desafios que a gente tem na educação ambiental até hoje no Brasil, mas também do ponto de vista da própria gestão da escola, do quanto ela valoriza, porque nada é feito efetivamente com qualidade se você não conta com o apoio da gestão da escola. Então, tem uma questão dos valores da escola, da gestão da escola, da coordenação, de como essa formação chega ou não para os educadores trabalharem com seus estudantes, né? E toda uma questão de cultura mesmo das escolas, né? E aí tem esse desafio de como trazer essa cultura da educação ambiental, do meio ambiente, dessas temáticas transversais, não para dentro do currículo, mas para o currículo de uma forma geral, e para a escola e para a comunidade de uma forma geral. Então, são muitos desafios para levar a educação ambiental. Vocês viram que eu não falei de dinheiro, de recursos, né? Porque isso já está um pouco implícito na educação, não só brasileira, mas mundial, de uma forma geral, né? Cada vez mais a educação está sendo deixada de lado do ponto de vista de investimento, e isso prejudica essa caminhada não só das questões ambientais, mas de todas as outras questões de cidadania que a gente tem que trabalhar, né? Então temos ainda temos e vamos ter ainda muitos desafios nessa direção pela frente, o que é muito bom. O Edson, como que tem sido a receptividade, né, do movimento por parte das escolas, do movimento Escola pelo Clima, né? Me parece que vocês já têm, uma vez eu vi uma série de escolas que são signatárias do movimento, enfim, como é que está acontecendo isso? O movimento Escolas pelo Clima nasceu de um desejo da Reconecta, né, que é essa empresa social que eu ajudei a fundar. Esse ano a gente fez aniversário de 9 anos aí trabalhando exclusivamente com educação para sustentabilidade. E em 2020, nas portas da pandemia, a gente decidiu ter um olhar um pouco diferente para a nossa atuação, não ficando restrito somente à questão de projetos em escolas, mas realmente ter um movimento que, ao longo do tempo, ganhe asas, que dê autonomia para os professores, para não depender o tempo todo dos outros para fazerem as coisas acontecerem em parceria, né? Eu acho que essa própria palavra movimento já diz muito sobre o que né? Que gere mesmo movimento, que gere desejo, que gere atuação autônoma dos professores em parceria com seus estudantes. E a questão climática não precisa nem falar, né? Até em 2019, 2020,
Não, incrível, né? Como mudou rapidamente. Não tinha essa visibilidade, toda essa temática, 5, 6 anos atrás. Nós, nos nossos grupos, sempre falamos muito de mudança climática, mas ainda era muito restrito a algumas bolhas. Agora essa bolha continua sendo uma bolha, mas ela expandiu um pouquinho para outras instituições, como, por exemplo, a escola. E a gente lançou uma plataforma convidando escolas para fazer parte, com o intuito de garantir boa informação, garantir um ponto de encontro para os professores trocarem experiências, garantir conversas com especialistas. A gente já teve conversa com o Paulo Artacho, com a Thelma Krug, que é vice-presidente do IPCC no Brasil. Então, nós já trouxemos pessoas muito legais para conversar com os professores. E aí, depois de um mês, tinha 15 escolas, depois de 2 meses, tinha 20 escolas, e isso foi crescendo organicamente até algumas secretarias procurarem a gente e entrarem com toda a rede para dentro do movimento Escolas pelo Clima, como foi, por exemplo, a rede estadual de Pernambuco, agora recentemente a rede municipal de Guaratinguetá, entre outras, né? E nesses 4 anos a gente cresceu organicamente para mais de 1.030 escolas que a gente tem agora, que são signatárias do movimento, né? E a gente percebe, primeiro, o engajamento das escolas nos momentos formativos, né, que são todos online, porque a gente tem escolas por quase todos os estados do Brasil. Aliás, se alguém do Piauí, Roraima ou Rondônia estiver escutando a gente, o Movimento Escolas pelo Clima está aí para receber as redes de vocês também. E a gente percebe, pelo enorme engajamento nos momentos formativos que a gente faz, que às vezes, numa quarta-feira, 7h30 da noite, entram 300 pessoas para fazer a formação, né? Que é difícil, vocês sabem, né? Como é difícil ter público hoje, né? A dificuldade de ter atenção das pessoas é muito grande, né? Então a gente fica muito feliz com esse engajamento, e no final do ano a gente vê o engajamento das escolas na hora de prestar contas, vamos dizer assim, né? Porque no final do ano eles mandam um formulário para a gente, contando que tipo de ação que eles fizeram ao longo do ano na escola, que, aliás, esse é o único compromisso que a escola tem, é fazer uma atividade com estudantes e uma atividade com professores. Pode ser uma roda de conversa, assistir um filme, um debate, qualquer coisa que gere movimento e que faça com que essa temática da mudança climática entre efetivamente na rotina da escola. E ano passado a gente recebeu quase 300 projetos, e foi uma dificuldade, inclusive, escolher os melhores que a gente premia no congresso no final do ano. Então, a gente está muito feliz com o resultado e com esse engajamento das escolas e dos educadores junto com os estudantes em toda essa caminhada que a gente tem feito aí para difundir um pouco mais os problemas e as possíveis soluções para a crise climática que a gente está vivendo. Ô Edson, e aí para as escolas se engajarem nesse movimento, como que elas fazem? Tem algum custo? Como que funciona? Então, é bem simples. Se você der uma buscada ali no Google por Escolas pelo Clima, vai ser o primeiro link que você vai achar. Você vai ser direcionado diretamente para a página do Escolas pelo Clima. Ali tem um botão de inscreva-se, e quem se inscreve é um professor ou uma professora, que é o nosso ponto focal da escola. Então, essa professora ou esse professor vai ser o centro de toda a recepção das newsletters, dos comunicados relacionados aos eventos que a gente faz, as novidades, a curadoria de conteúdos, e esse professor ou essa professora fica responsável por disseminar esse material, esses encontros para os outros professores e para os estudantes na escola. Então, basta preencher um formulário, e atualmente a gente não cobra absolutamente nada para as escolas fazerem parte, né? Totalmente, todo o processo, tanto para entrar como para participar de todos os eventos, é gratuito. E universidades também podem participar? Podem, a gente tem, acho que 120 ou 130 universidades que fazem parte. Posso dar destaque para a Unesp de São Vicente, a FMU de São Paulo. Então, a gente tem, sim, algumas universidades. Eu nunca quis, o pessoal da equipe também nunca quis restringir somente a educação básica, que é o nosso público principal, sempre foi o nosso público principal na Reconecta, e eu, como pesquisador, como sempre com o pé na universidade, sempre defendi que a gente tem que ter também o ensino superior participando, e a gente tem um bom público lá de ensino superior. Muito bom.
Edson, quer deixar algum recado especial para o pessoal que queira mais informações sobre o movimento? Eu acho que o recado é sempre esse, né? É sempre muito importante que as pessoas compreendam a relevância dessa temática da mudança climática, né? Não só do ponto de vista acadêmico, de informação, de gráficos, de dados, tudo aquilo que a gente costuma ver nas divulgações por aí, né? Mas entender que toda essa transformação que o planeta está sofrendo, o clima, influencia na vida de absolutamente todos os seres vivos, e eu, como biólogo, eu sempre faço questão de falar isso, né? E também influencia muito a nossa vida, né? Todo mundo passou essas ondas de calor agora no final do ano passado, no começo desse ano. Isso não é por acaso, né? Isso não é aleatório, né? É uma coisa que nós estamos, que as nossas atividades estão diretamente relacionadas, né? E sempre entender mudança climática por um prisma social, né? Porque muitas vezes a gente não sofre muito, né? Temos ar-condicionado, temos um conforto, tecnicamente temos as nossas capacidades de se adaptar a todas essas mudanças, mas vale lembrar, e é fundamental lembrar, que a maioria das pessoas não tem a capacidade de adaptação para essas transformações que estão acontecendo, né? Então, existe aí a previsão de 200 milhões de pessoas saindo das suas regiões de origem por conta de alteração climática, né, que são os migrantes e os refugiados climáticos. Países insulares, em 2019, a gente viu, né, se eu não me engano, é o ministro das Relações Internacionais de Tuvalu, né, que deu o seu discurso com a água pela cintura, os países insulares. Quer dizer, comunidades, regiões e países que são mais vulneráveis já estão sofrendo muito mais com as mudanças climáticas. Então é muito importante a gente ficar com essa visão do que é injustiça e do que é justiça climática, essa é uma temática fundamental, e para discutir todos esses temas, o Movimento Escolas pelo Clima se faz presente, né? Na sua curadoria de conteúdos, nos seus eventos. Então você aí que está me escutando, que ou está numa universidade, ou é professor de uma escola da educação básica, se você se interessar ou tiver alguma dúvida, todas as portas e janelas estão abertas para você tirar dúvidas primeiro e depois fazer parte do nosso movimento para a gente realmente engajar cada vez mais pessoas numa visão um pouco mais otimista, um pouco mais para cima e um pouco melhor informada sobre como agir frente a toda essa complexidade. Muito obrigada, Edson. Obrigada mesmo. Pessoal, vamos aí nos engajar nesse movimento Escolas pelo Clima. Bom, nós, da Conversa Sustentável, temos como causa Cidades Afetivas, um observatório das práticas sustentáveis e regenerativas. Nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental. Que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e Spotify. E não esqueça de dar o seu joinha, colocar as informações no comentário e conversar com a gente. Até logo, pessoal. Tchau!